A paz de Deus, meus irmãos. Eu sou a irmã Mariana, tenho 32 anos e sou do interior de Minas Gerais. Nasci numa casinha humilde de tijolo aparente, numa daquelas vilas onde a gente conhece até o cheiro do café da vizinha. Mas por mais que houvesse simplicidade e até risos na rua, dentro da minha alma existia um buraco, um vazio, que me acompanhava desde a infância. A irmã começa relembrando sua infância. Seu pai saiu de casa quando ela tinha apenas 4 anos. Sua mãe, mulher de coragem, criou 3 filhos sozinha, com o salário de faxineira. A casa era pequena, o alimento muitas vezes escasso. Mas o que mais doía não era a barriga vazia, era o coração ferido. Minha mãe era guerreira, mas o abandono do meu pai deixou marcas profundas. Cresci me sentindo rejeitada. Por mais que ela dissesse que eu era preciosa, que Deus cuidava de nós, eu não acreditava. O mundo me ensinou que eu não era suficiente. Na escola, ela era quieta, não era popular, não tinha amigos de verdade. Aos 10 anos, começou a escrever num caderno escondido, registrando seus sentimentos mais sombrios. Não era rebeldia, era dor. Na adolescência, tentou preencher o vazio com amizades e relacionamentos. Saiu de casa aos 17 anos, buscando liberdade. Na cidade vizinha, trabalhou como balconista, dividia quarto com 2 colegas e começou a sair para festas. Achava que estava vivendo, mas por dentro, eu só queria ser amada. Entrei em relacionamentos tóxicos. Fui traída, enganada, usada. Voltava para casa com um sorriso nos lábios e um grito preso na garganta. Era como estar num poço sem fundo. Com o tempo, a ansiedade se tornou insuportável. Vieram as crises de pânico, noites sem dormir, pensamentos negativos constantes. Ela começou a tomar calmantes por conta própria. Foi aí que a depressão bateu forte. Tinha dias que eu não conseguia levantar da cama. Chorava sem entender o porquê. E pior, comecei a pensar que o mundo seria melhor sem mim. Ela relata que aos 26 anos, perdeu o emprego, foi despejada, não tinha para onde ir e voltou para a vila da infância. Mas agora, mesmo perto da mãe, sentia-se completamente desconectada da vida. A vergonha, o fracasso e a tristeza tomaram conta. Eu já não via mais valor na minha existência. Tentei procurar ajuda médica, mas não tinha dinheiro. O que restava era o silêncio e a vontade de desaparecer. Foi nesse momento que começou a planejar o suicídio. Ela pesquisava métodos, escrevia cartas, ensaiava despedidas. Meus irmãos, só Deus sabe a dor de dormir, pedindo para não acordar no outro dia. Mas mesmo assim, no fundo, algo dentro de mim gritava, como se tivesse uma voz que dizia: ainda não acabou. Ela conta que um dia, enquanto caminhava cabisbaixa, passou em frente a uma igreja da CCB. Nunca tinha entrado em uma, mas algo naquele templo simples mexeu com ela. Ouviu o som do hino vindo de dentro e sentiu algo diferente. Era o hino 304, se não me engano. A melodia entrou como um vento suave na minha alma. Fiquei ali, parada na calçada, sem entender nada. Era como se Deus estivesse me chamando sem palavras. Ela não entrou naquele dia, mas não conseguiu esquecer o que sentiu. Durante semanas, a imagem da igreja não saía da sua mente, mas ela resistia. Pensava que Deus não me queria. Eu era suja, pecadora, cheia de erros. Como eu, com tantos pensamentos ruins, poderia ser recebida ali dentro? Não tinha roupa de crente. Não sabia nem como se portava numa igreja. Mas cada vez que passava por aquela rua, sentia um aperto no peito.
E o vazio que antes gritava: acaba com tudo, agora murmurava: vai até lá. A paz de Deus, meus irmãos. Antes de conhecer essa obra, eu era só uma alma ferida. Carregava marcas, traumas, abandono e vontade de morrer. Mas mesmo eu resistindo, Deus já estava me puxando com laços de amor. Ele me via na calçada. Ele ouvia meu choro travado. E ele já estava preparando algo que nem eu imaginava. Depois daquele dia em que ouvi o hino da calçada, meus irmãos, algo mudou dentro de mim. Mas a luta também aumentou. Parecia que o inimigo ficou furioso por eu ter me aproximado da casa de Deus. Mesmo que só de longe. A partir dali, a guerra na minha mente se intensificou. A irmã relata que, ao invés de melhorar, sua angústia começou a se transformar em desespero. As noites ficaram mais escuras, os dias mais pesados. Eu passava horas olhando para o teto. O silêncio da minha alma era ensurdecedor. A dor já não era só emocional, era física. Meu peito doía. Eu sentia como se estivesse morrendo viva. Ela parou de comer, emagreceu muito, e seus olhos perderam o brilho. A vizinhança começou a reparar, mas ninguém fazia perguntas. A irmã diz que, por fora, ela parecia apenas cansada, mas por dentro estava caindo num abismo. Foi quando os pensamentos começaram a ficar perigosos. A mente dizia: acaba com isso. Ninguém vai sentir sua falta. E eu comecei a acreditar. Ela conta que uma noite, ajoelhada no chão do quarto, sem forças para orar, chorou baixinho. Deus, se é que o Senhor existe, me tira daqui, porque eu não aguento mais. Mas o silêncio foi a única resposta que ela sentiu naquele momento. E foi aí que tomou a decisão. Naquela madrugada, escrevi uma carta de despedida. Ela escreveu com lágrimas nos olhos. Pedia perdão à mãe. Dizia que o mundo não era para ela e que o sofrimento era maior do que a vontade de viver. Escrevi, como se estivesse fechando um livro. Era como se minha história tivesse chegado ao fim. E por mais assustador que pareça, eu me sentia aliviada por enfim desistir. Escondeu a carta dentro de uma gaveta e começou a planejar tudo com calma. Queria fazer, sem barulho, sem causar dor. Escolhi a terça-feira. Era dia de pouco movimento na vila. Eu já tinha tudo planejado. Acordei cedo naquele dia. E parecia que o mundo estava em preto e branco. Tomou banho. Colocou uma roupa limpa. Penteou o cabelo. Olhou no espelho e disse para si mesma: ninguém vai sentir falta. Mas quando foi sair de casa para cumprir seu plano, algo inesperado aconteceu. Na porta, meus pés travaram. Eu não sei explicar, irmãos. Foi como se uma força me puxasse para outro caminho. Ao invés de seguir reto para o local onde eu faria aquilo, virei à esquerda. Caminhou sem rumo. Chegou até a praça. Sentou no banco. Chorou. O plano parecia desmoronar, mas a angústia estava viva. Foi então que olhou para a rua da igreja. Vi a porta aberta. Era dia de culto. Eu sabia, mas eu não ia entrar. Nunca entrei. Só queria passar em frente. E ela se levantou. Com passos lentos, começou a andar em direção à congregação cristã. Meus irmãos, eu andava como se tivesse uma tonelada nas costas. Minha alma gritava, meu corpo tremia, e minha mente dizia: não entra. Você não pertence a esse lugar. E foi exatamente nesse ponto da calçada, em frente ao templo, que algo aconteceu. Algo que mudaria sua história para sempre. Meus irmãos, foi ali, naquela calçada, que algo tremendo aconteceu.
Eu não fazia ideia de que Deus já estava me esperando e que um simples porteiro da igreja seria usado como instrumento para arrancar minha alma das garras da morte. A irmã Mariana conta que, ao se aproximar da igreja, a calçada parecia se esticar. O som dos hinos vindo de dentro a fez tremer. Era culto de oração. Ela hesitou, quase voltou. Meu coração batia como um tambor. Uma voz dizia: "Não entra, você não é digna." Outra dizia: "Vai, lá dentro está a vida." Ela ficou parada por alguns segundos, ou talvez minutos, os olhos cheios d'água, os pés congelados. Foi nesse momento que o porteiro apareceu, um irmão de cabelos grisalhos, véu de bondade no rosto e uma Bíblia nas mãos. Ele me olhou com um carinho que eu nunca tinha sentido antes. Não era julgamento, era amor. E ele disse uma frase simples, mas que me desarmou por completo. O irmão olhou nos olhos dela e disse: "A paz de Deus, irmã. Entra, que hoje o Senhor quer falar contigo." A irmã relata que naquele momento suas pernas fraquejaram. Ela começou a chorar ali mesmo, na calçada. Como ele sabia? Como ele me chamou de irmã, sendo que eu nunca tinha entrado ali? Como ele sabia que Deus queria falar comigo? Aquilo foi uma flecha no meu espírito. Ela caiu de joelhos na porta da igreja, tomada por uma força que não sabia explicar. E o irmão se ajoelhou junto com ela, orando baixinho: "Senhor, essa alma é tua. Não deixa ela sair daqui do mesmo jeito que entrou." O porteiro a ajudou a se levantar e a conduziu até um banco. A igreja estava silenciosa. Começava o culto. Ninguém sabia quem ela era, mas todos a receberam com carinho. Quando o primeiro hino foi entoado, foi como se o céu se abrisse. Meus irmãos, era o mesmo hino que eu tinha escutado da calçada dias antes. O hino 304. Ela desabou em lágrimas. Sentiu o Espírito Santo tocar nela de uma forma inexplicável. Era como se cada palavra da melodia fosse resposta às orações que ela nunca conseguiu fazer. Durante o culto, uma irmã levantou para entregar uma palavra da parte de Deus e disse: "Tem alguém aqui que escreveu uma carta de despedida. Mas Deus manda dizer: rasgue essa carta, porque os planos que eu tenho contigo são de vida e não de morte." Foi impossível conter o choro. Mariana soluçava. Ela sabia. Deus estava ali, e ele a conhecia. Ele leu a carta que ela escreveu sozinha. Ele viu tudo. Ele a amava. Naquele dia, quando voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi rasgar aquela carta. E junto com ela, rasguei o plano do inimigo contra a minha vida. Ela relata que dormiu como não dormia há anos. Pela primeira vez, sem medo, sem angústia, sem aquele vazio escuro. Eu acordei com sede da palavra, com fome de Deus, com vontade de viver. O milagre já tinha começado. Meus irmãos, depois daquele culto, eu nunca mais fui a mesma. Era como se eu tivesse saído de um sepulcro direto para os braços de Jesus. E o mais lindo, tudo começou com um porteiro e uma porta aberta. Na manhã seguinte ao culto, a irmã Mariana acordou diferente. Havia luz no quarto, mas havia mais luz dentro dela. Era como se a minha alma tivesse sido lavada. O peso, a angústia, os pensamentos de morte sumiram. Não por mágica, mas porque o Espírito Santo entrou onde só ele podia alcançar. Ela queimou a carta que havia escrito, cada pedaço virando cinza. Era como uma sentença de morte sendo cancelada. Aquela carta não me pertencia mais. Deus tinha escrito um novo capítulo para mim, e eu decidi: vou voltar para a igreja. Voltar não foi fácil.
Ela ainda tinha medos, traumas e inseguranças. Mas a cada culto que assistia, o Espírito de Deus trabalhava mais fundo. No começo, eu nem sabia como me vestir, mas as irmãs me acolheram com amor. Me ensinaram sobre o véu, sobre a reverência, sobre a palavra. Nunca me julgaram, me abraçaram. Ela começou a sentir paz de verdade. Pela primeira vez na vida, estava se sentindo amada, não por aparência, mas por sua alma. Meses depois, em uma comunhão com a igreja, veio a confirmação que esperava. O Senhor a chamava para as águas. A emoção de ouvir o servo dizer: Irmã, o Senhor confirma teu batismo. É algo que não se esquece. Eu fui às águas com lágrimas, com gratidão, com uma nova identidade. Ela passou a usar o véu com temor, a orar com sinceridade e a buscar cada vez mais a vontade de Deus para sua vida. Hoje, a irmã Mariana faz visitas a hospitais e ajuda mulheres com depressão, não como psicóloga, mas como testemunha viva de que Deus cura. Tem gente que ainda pensa em se matar, e eu posso olhar nos olhos delas e dizer: eu também pensei, mas Deus me tirou de lá. Deus me viu. Deus me usou. E Ele pode fazer com você também. Ela também reencontrou sua mãe, e hoje oram juntas. O vazio foi preenchido, não por pessoas, mas pela presença do Senhor. Nunca mais encontrei aquele irmão porteiro. Nunca mais. Mas ele mora na minha alma. Ele foi o canal, a boca de Deus, a mão estendida. Aquele entra que ele disse. Foi Deus gritando: Vem, filha, eu ainda tenho vida para você. Ela termina dizendo: Se hoje você está ouvindo esse testemunho, saiba, Deus ainda fala. Ele ainda chama. Ele ainda salva. Às vezes, Ele usa um hino. Às vezes, a palavra. E às vezes, um porteiro simples, para impedir que uma alma se perca. Eu sou a irmã Mariana, e a paz de Deus ficou. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória ao nome santo de Jesus.